Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio e nesse vídeo trazer boas notícias, porque o Grêmio está 100%. O Grêmio está matematicamente salvo. Não existe nenhuma possibilidade do Grêmio jogar a Série B no próximo ano. E esta é a ótima notícia. Mas eu também preciso te dizer que foi um vestiário, para variar, tenso, extremamente belicoso e com o Renato, de novo, partindo para cima e dando algumas declarações extremamente fortes. Eu tô aqui para te relatar tudo o que de mais importante aconteceu nesse papo e, na verdade, no pré e pós-jogo. Eu tô de férias, como vocês estão percebendo, não é o negócio igual, mas assisti o jogo, assisti os principais pontos da entrevista do Renato, do Brum, e quero aqui te deixar bem informado. Esse vídeo é em nome de Zapay. Se tu não conhece, é um aplicativo que vai te ajudar a pagar IPVA, licenciamento, multa no teu veículo. Baixa aqui na descrição ou no primeiro comentário, e para baixar é gratuito, tá? Não vai pagar nada. Tu vai botar lá a placa do teu carro, moto, ônibus, caminhão e vai ver o que tem para pagar. Se quiser, paga em 12 vezes no cartão de crédito. Esta é a barbada aqui com a Zapay, beleza? JB Filho 20, tem 20% de desconto aqui na descrição também, não pode esquecer disso. Gente, o Grêmio está matematicamente garantido, são 6 pontos acima do primeiro time na zona do rebaixamento, não tem mais o que fazer nos próximos 2 jogos. Se perder as próximas 2 partidas, o Grêmio pode até, de alguma maneira, perdeu esses 2 jogos, aconteceu, perdeu os 2 jogos, o Grêmio, no número de vitórias, vai se salvar. Então não tem mais o que fazer, tá? Tá tudo certo. Foi um jogo que começa com o Grêmio levando familiares para concentração antes deles irem para a arena. O Grêmio fez toda uma mobilização para os familiares que estavam na concentração, recepcionando os jogadores quando eles saíram, para que desse um apoio, para que desse uma moral, para que entendesse, né, para que abraçassem os seus jogadores. Depois, o ônibus parou antes da descida, não adentrou totalmente o espaço no estádio, ele desceu onde estavam alguns torcedores e ali os jogadores foram recepcionados pelos torcedores e aí eles entraram dentro de campo já com essa motivação e tudo mais. Jeromel jogando muito, principalmente no primeiro tempo, um zagueiraço, vai terminar a carreira em alto nível como ele merece. Essa talvez a principal notícia, além do resultado para a torcida gremista, né? Porque eu acho que ele merece. Cristaldo faz o primeiro gol, numa jogada que passa pelo Soteldo, vem JP, escora, o Cristaldo bate cruzado e depois o outro gol foi do Juan, aquele Juan com R, esse próprio zagueiro do Grêmio, que foi para a Itália, agora voltou para o São Paulo, ele acabou fazendo gol contra. O Grêmio abre 2-0, depois até toma 2-1 no segundo tempo, fica um jogo feio, um jogo disputado. Enfim, o Grêmio vence, tá? O negócio era venceu. Na saída, tem um ponto importante. O Jeromel fala com a televisão, o Marquezin consegue dar entrevista, só que aí quando o Renato vê que o Vidiaçante está falando outros jogadores, o Renato começa a tirar todo mundo de falar com os repórteres que estavam ali na boca do túnel e mandou todo mundo entrar. E ali já se sabia que a coletiva do Renato então teria um tom mais forte, porque a gente conhece como é que são as coisas aqui no Rio Grande do Sul. E essa entrevista foi mais forte. O Renato foi mais forte na entrevista. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que o Renato estava na bronca com o Rogério Amaral, que é o presidente da SEG, Associação Gaúcha, Associação dos Cronistas Esportivos Gaúcha, tá? Eu não vou saber a ordem, mas é a SEG, tá? Associação dos Cronistas... todo mundo que é repórter precisa ter a carteirinha da SEG, é tipo um sindicato da vida, e todo mundo para entrar em Beira-Rio e Arena precisa ter esse credenciamento e tudo mais. E o Renato estava bravo pela nota da SEG. O Renato estava bravo porque a SEG fez uma nota junto com a SEB, que é a nacional, e a ARI, que é a Associação Rio Grandense de Imprensa, e lá eles falam, realmente, eles fazem críticas fortes ao Renato, e o Renato não gostou, e o Renato chama ele de débil mental, de idiota e de delinquente. E diz que ele pode, inclusive, processá-lo, que não teria problema. O Renato chama o presidente da SEG de débil mental, de idiota e delinquente. Então o Renato ficou muito brabo, porque, de fato, a nota ela tem uma conotação forte de criticar o Renato, dizendo que ele poderia avaliar o trabalho, até rebater o que ele julga ser uma situação de uma notícia inverídica, mas não pode passar do limite como ele passou, e a nota pede até providências das autoridades em nome da segurança dos jornalistas e tudo mais. O Renato fez um discurso mais longo, dizendo que é para o torcedor parar de seguir essas pessoas que são idiotas, e ele não fala só de jornalistas, necessariamente na palavra, que não são... ele fala também muito dos identificados. O Renato fica muito. Diz que agora não vai dar nomes, mas que em algum momento, em breve, vai começar a dar nomes. Ele ainda não deu necessariamente, além do Rogério Amaral,
Falou que pode postar no seu Instagram algumas das críticas que ele acha que passaram do ponto. Relembrou que ele disse, olha, eu não quis ameaçar nenhum jornalista, eu nunca quis, que ele já tinha falado, e é verdade, o Renato já tinha falado antes, só que talvez da outra vez ele se expressou melhor, não era um tempo tão belicoso. O Renato disse, olha, eu já tinha falado antes que não deu tanta repercussão, que ele disse que daqui a um pouco a gente vai começar a dar nomes, e aí vocês têm filhos na escola, vocês têm família, e as famílias de vocês vão ser atacadas como as nossas são. Segundo o Renato, ele está tentando mudar a versão, está tentando falar ou refazer o que ele falou, porque o que ele falou realmente, me permito aqui, passou um pouco do limite, ficou muito parecendo que o Renato queria isso, aí aquela história de comunicação não é necessariamente o que tu fala, é o que entende, se todo mundo entende, ou 90% das pessoas entende de um jeito e 10% entende de outro, bom, no mínimo tu não te comunicou tão bem. E o Renato está tentando mudar essa situação aqui, mas eu quero mais relatar para vocês aqui, o canal, vocês sabem, é de reportagem, e ele falou isso. Entre outras coisas, quero aqui elogiar o Gustavo Berton, repórter, porque foi brilhante. O Berton foi brilhante. O Gustavo Berton, repórter da ESPN, foi monstruoso com o Renato. Dizendo, olha, Renato, é que, tipo, eu não sei de ninguém aqui na sala que tenha feito alguma coisa desse tipo, a gente avalia futebol, fala, sei lá, do lateral que foi bem, do meia que jogou bem e tal, e o Renato, não é pra ninguém estar aqui, eu até concordo contigo e tal, mas é pros coretinhos do ar-condicionado. E o Renato cita um exemplo, que seria uma pessoa que chamou o Villasanti de... Gente, olha só, deixa eu só fazer uma correção aqui, eu na verdade entrei no meio do vídeo porque eu errei o termo que o Edu Andreotti teria chamado o Villasanti, e que o Renato ficou bastante incomodado, bravo. O Edu Andreotti, repórter, comentarista hoje da Rádio Grenal, ele em algum momento chamou o Villasanti de abobado. Tá? Isso chegou no Grêmio e as pessoas não gostaram. E o Renato cita várias vezes isso como uma forma de desrespeito, usando um dos jornalistas que desrespeita o Grêmio. E esse é o ponto, tá? O Renato tá brabo e esse é o exemplo usado. Ele foi lá, atacou o presidente da SEG, com aquela história, débil mental, delinquente, aquela coisa toda, e aí depois usa esse exemplo de que os jogadores do Grêmio também são atacados, e quando o repórter, o jornalista pergunta, mas quem? Assim, a gente não tem muito exemplo, quando se fala normalmente é futebol, e ele usa isso, que chamaram o Villasanti de abobado. Esta é a bronca do Renato, que chamaram o Villasanti de abobado. Aí você pode, assim, o Renato em uma hora diz assim, quem não entendeu o que ele falou lá em Belo Horizonte, ou é trouxa ou é idiota, ou tá de... Enfim, aquelas coisas do Renato. Ele também faz termos fortes, ele também usa termos muito fortes para falar algumas coisas. Mas a bronca dele, foi o termo usado, foi com o Edu Andreotti. Eu até não sabia que isso estava acontecendo, te confesso. Não, obviamente não concordo em chamar um jogador de abobado, tem que ver exatamente o contexto, mas para relatar aqui conforme certinho, tudo certinho, esta é a bronca no Grêmio. O cara que chamou o Villasanti disso, beleza? Voltamos pro vídeo. É isso que está ocorrendo, foi isso que ocorreu na entrevista coletiva do Renato. O grande ponto, o Grêmio está matematicamente salvo, o Grêmio está matematicamente garantido na Série A. Mas o outro grande ponto também, que eu não posso te dizer, sim, existe o Renato abrindo fogo, chamando o presidente da Associação dos Repórteres de débil mental, de idiota, de delinquente, dizendo que se quiser processar tudo bem, que vai começar a dar nomes, e citou um exemplo de um jogador do Grêmio que foi chamado de idiota, e o Renato não falou o nome, eu estou falando aqui por minha conta, foi o Edu Andreotti da Rádio Grenal que falou isso, não sei porquê, mas essa é uma das indignações do próprio Renato de tudo que está acontecendo, beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.